Caros amigos, como vai? Meu nome é Luiz Fernando Diedrich, sou advogado da Diedrich Sociedade de Advogados, também sou economista e trabalho com mercado de capitais e mercado financeiro e agronegócios. Muito bem, o assunto hoje é um assunto muito relevante que a cada dia mais ele vai ser latente no noticiário e no meio jurídico. Que na verdade eu vou falar de tributação, mas é uma tributação diferenciada, a tributação digital, os meios digitais. Bem, todo mundo sabe que com a pandemia, a, o ambiente digital passou a ser muito mais acessado do que já era. Então, ele já estava crescendo exponencialmente e a pandemia só deu mais uma engatilhada nessa situação. Muito bem, então vamos adentrar no assunto para não perdermos muito tempo para ir também para o vídeo não ficar longo e não ficar cansativo. É sabido por todos que o sistema tributário nacional ele tem uma complexidade tributária no Brasil de uma ordem muito grande. É uma burocracia muito grande que gera custos internos para as empresas em demasia e, consequentemente, para o investidor que nos vê lá de fora, isso tem um risco Brasil muito grande e desestimula os investimentos. Por conta disso, isto é um dos grandes motivos, além da carga tributária, claro, os motivos da reforma tributária. Entretanto, a reforma tributária, ela basicamente vai fazer uma, uma consolidação e um rearranjo na tributação, tentando simplificar a quantidade de tributos, obrigações acessórias, reduzir a carga horária que as empresas demandam nessa questão, tá? E também simplificar para o fisco e para o contribuinte. Falar neste momento de diminuição de carga tributária, eu acho que não cabe, por razões óbvias, né? A economia está parada, vai continuar num ambiente não muito propício nos próximos meses e nos próximos anos, né? E, na verdade, tudo isso se vai influenciar na arrecadação federal, municipal e estadual. Mas indo para o ambiente de tributação digital. Muito bem, a tributação digital ela está engatilhando ainda no Brasil, mas é uma tributação que, na verdade, ela vai ter que pegar e seguir todos os princípios de uma tributação normal. Tá? Entretanto, nós temos a tributação de, de bens, serviços, mercadorias e renda, que são físicas, e agora estamos tratando de um ambiente digital. Muito bem. A lei tributária, tá? Ela é amparada, tem seus princípios amparados na Constituição Federal e logo em seguida tem um Código Tributário Nacional, que é de 1966, bem defasado e já foi recepcionado como uma lei complementar e depois existe N leis esparsas que tratam da tributação. Muito bem. Então, no ambiente digital, a tributação ela não vai poder fugir desses princípios que são princípios basilares de todo o sistema jurídico tributário, ou seja, capacidade contributiva, seletividade, prestação de serviços. Então, existem esses chamados signos, tá? Que é a tributação, sendo ela na esfera digital, não vai poder sair muito fora disso, porque senão desconfiguraria todo o sistema tributário e não é isso que vai acontecer.
Na reforma tributária, então, muito se fala do chamado CBS, que é a Contribuição sobre Receitas de Operações de Bens e Serviços. Na verdade, é um tipo de contribuição que ele tende a pegar e juntar vários outros tributos que estão esparsos por aí. Acontece que no ambiente digital, nos negócios digitais, a gente tem uma mudança de paradigma, tá? Porque as operações elas passam a ter uma certa peculiaridade. Por quê? Por que tem essa certa peculiaridade? Porque, na verdade, majoritariamente, transações tributárias, quando falamos de e-commerce, marketplace, elas são feitas através de cartões de débito e cartões de crédito. Então, aí pode ser que muito provavelmente vai existir um imposto ou um tributo sobre os meios eletrônicos, tá? Sobre transações dos meios eletrônicos. Todo mundo diz e tal, políticos, não, a CPMF não vai voltar, não pode voltar, que é um tributo que todo mundo, ninguém gosta. Mas vamos voltar um pouquinho. A CPMF, ele é um tributo que para o contribuinte é um tributo muito ruim. Para o Estado, por sua vez, é um tributo muito bom, porque de fácil arrecadação. Além do mais, ele é utilizado como um meio de controle sobre as movimentações financeiras do contribuinte e das empresas, tá? Foi assim no passado e se ele vir a ser implementado novamente, mesmo que seja com outro nome, são essas as finalidades. Então, entretanto, politicamente, é um tributo que todo mundo fala que não é bom por isso, por aquilo, mas é porque a sociedade assim vê este tributo. Mas, na verdade, ele pode ser implantado com outro tipo de nome e, muito provavelmente, como todos os meios hoje são eletrônicos de pagamento, é muito provável que seja um tributo voltado em cima disso. Talvez não neste momento, mas em algum momento deva acontecer alguma coisa nesse sentido. Além disso, o ambiente digital, ele tem... Primeiro, eu não vou tentar esgotar esse assunto aqui, porque, é claro, não é impossível. Só vou dar uns principais tópicos. Mas o ambiente digital, por exemplo, quando se faz uma operação de compra num site de e-commerce ou de marketplace, na verdade, existem duas operações. Uma é a operação de prestação de serviço e a outra é uma operação relativa ao ambiente físico, tá? Então, eu tenho dois negócios, duas relações jurídicas, uma no ambiente digital e a outra no ambiente físico. Por quê? No momento que a pessoa entra num site da internet, faz uma determinada compra, esse bem, ele provavelmente compra um livro, ele está em algum centro de distribuição estocado em alguma região próxima onde foi feita a compra. Então, existe uma circulação de mercadoria que foi feita uma compra através de um ambiente digital, diferente de fazer a compra desse mesmo livro que eu estou dando um exemplo em uma livraria, tá? Então, são situações que vão precisar ser regulamentadas. Além disso, a OCDE, que é um organismo internacional, ela tem uma discussão muito ampla, muito grande, sobre a tributação das grandes empresas de tecnologia, né? Porque justamente por conta da capacidade contributiva delas. Então, quando formos olhar um Google, um Facebook,
uma Amazon, uma Microsoft, muitas vezes elas realizam fatos econômicos em países onde ela não tem a presença física, onde não tem uma sede fixa, tá? E isso física, desculpa. E isso pode acarretar um problema muito grande de tributação, porque na verdade a tributação digital ela também está amparada e deve estar em consonância, além da lei brasileira, deve estar em consonância com os tratados que regem os negócios pela OMC, pela OCDE, etc. Tá? Além do mais, também quando se tratamos de e-commerce, marketplace, outro ponto que a gente tem que levar muito em consideração é a responsabilidade tributária, tá? Porque, na verdade, havendo uma determinada tributação, tu pode ter, fazendo ela num ambiente físico, então isso pode acarretar muitos problemas. Então, toda essa tributação, ela precisa ser muito bem estudada e muito bem trabalhada, porque há várias nuances que até o momento o direito tributário ele não estava amparado para tratar deste assunto. Da forma tão aprofundada como está começando a acontecer agora, e é uma coisa irreversível. Então, vamos pegar um exemplo muito simples, assim, disso que eu estou falando. Digamos que a pessoa entre no site do Submarino. O Submarino pode ser que tenha produtos que ele pegue de outro site. Então, digamos, uma caixa de vinhos. E por trás, então há um vendedor dos vinhos que vai ter esse produto vendido pelo site da Submarino e eu, como cliente, vou comprar. Toda essa logística por trás, eu como contribuinte, não vai me interessar, quer dizer, vai me interessar no quanto de tributação vai ter, mas existe um rol por trás dessa compra de vinhos no site da Submarino, que ela tende a ser muito complexa, porque este vinho pode ser de uma outra distribuidora de vinhos que está estocado num outro município, que para trazer ele para uma compra para São Paulo vai ter uma circulação de mercadorias, e então perceba-se que a amplitude, as nuances de uma tributação digital, ela vai aumentando. E como eu falei anteriormente, porque eu estou fazendo uma operação de compra num ambiente digital. Por sua vez, a operação, a compra, ela está se efetivando em um ambiente físico, certo? Porque tu vai receber na tua casa a tal da caixa de vinho, tá? Muito bem. E aí fica essa questão. Mas se existir uma determinada tributação sobre isso, se alguém na cadeia não pagar o tributo, pode ser outro responsável por isso? Em tese, sim, porque aí tem o artigo 128 do CTN que especifica essa norma da responsabilidade tributária. Bem, também, hoje, grande parte, até um tempo atrás, a gente tinha os computadores com CD, com pendrive e tal. Hoje, grande parte dos armazenamentos, eles são feitos na nuvem. E isso também pode causar alguns problemas, porque, na verdade, imagina o seguinte: eu tenho um servidor que está armazenando todos os meus dados relativos a qualquer informação. Pode ser que esteja esse servidor ou esse ambiente de guarda de dados
em um município ou em um estado cuja tributação seja diferente do outro onde eu estou prestando o serviço. Então, é mais uma nuance que deve ser muito bem calculada pelo legislador. Calculada, digamos, não seria a palavra apropriada, mas muito bem balizada pelo legislador, porque, na verdade, eu posso estar prestando serviços em um determinado local, sendo que a armazenagem de dados que está em outro determinado local. Então, também é mais um ponto que nós devemos prestar atenção com relação a esse caso da tributação digital. Ademais, se fala muito das criptomoedas. Criptomoedas, elas também são uma, digamos assim, moeda virtual, que ela é muito diferente de uma moeda no seu sentido próprio, tá? De geração de valor, mas é algo que em algum momento as criptomoedas serão tributadas, tá? Porque se, na verdade, imagine-se a seguinte situação: qualquer profissional que recebe um rendimento, ele está auferindo renda. E isso é depositado, é depositado na conta dele, ele tem lá os seus gastos e tal. E sobre isso ele tem uma tributação que incide o imposto de renda. Criptomoedas são moedas que a gente não é palpável. Elas estão no ambiente virtual. Mas, no momento que eu auferir renda de criptomoedas, também deverá existir uma tributação sobre isso. Porque vamos partir de um exemplo simplório numa seguinte situação. Se eu tenho 50 mil reais em dinheiro e transformar todo ele em criptomoedas, tá? E esses 50 mil reais, se eu investir ele em criptomoedas, me gerou 80 mil reais, eu tive um acréscimo patrimonial de 30 mil reais no ambiente virtual de criptomoedas. Então, se fosse num ambiente físico, ou numa operação normal, com uma moeda normal, ou uma aplicação ou um investimento qualquer, ou um imóvel, de 80 mil reais, que foi o meu valor do principal mais o rendimento, contra os 50 mil reais do meu investimento em criptomoedas, eu tive um ganho de 30 mil reais, que hoje não há na legislação uma tributação sobre isso. E com o crescer desse tipo de transação, ele vai ser importante, porque o fisco não vai também deixar passar esse tipo de rendimento sem ser tributado. Porque este auferir renda, mesmo que sobre uma moeda virtual, ele está dentro dos parâmetros das características da tributação. Então, na verdade, esse primeiro vídeo, ele fala sobre essa tributação digital de uma forma muito genérica e muito rasa, assim, por assim dizer, porque, na verdade, depois eu vou aprofundar mais, mas nós temos que ter em mente que o mundo mudou. E o mundo, décadas mudaram em poucas semanas, em poucos meses, certo? E fez e está fazendo com que a população se adeque a isso, não só no Brasil, mas mundialmente. O ambiente digital, ele já existia.
como eu falei no começo, ele veio a ter um enfoque maior com a pandemia. E isso crescendo o ambiente digital e, por sua vez, em paralelo, mantendo o ambiente físico ou diminuindo a movimentação do ambiente físico, a tributação vai ter que se adequar para esse ambiente digital também. Tá? E hoje as leis elas são praticamente muito vagas ou praticamente inexistentes com relação a isso, porque, vejam bem, só para finalizar e resumir, eu tenho criptomoedas que em tese têm um valor, mas não há uma tributação e uma lei que ainda trate disso especificamente. Eu tenho um e-commerce, marketplace, já há uma tributação nisso sim, com relação ao produto físico e também alguma coisa digital, mas isso é uma coisa que será aprimorada. Muitos outros pontos precisam ser trabalhados. Por exemplo, como será a tributação de um serviço que eu presto, sendo que o ambiente digital está em outro lugar? Como será uma responsabilidade tributária num ambiente digital, numa comercialização do negócio? Como vamos tratar toda a tributação digital perante os organismos internacionais por conta dos tratados e das convenções internacionais que nós temos? Como nós vamos conciliar essas duas relações jurídicas, que é o ambiente digital com o ambiente físico? Como nós vamos tratar todo esse arcabouço digital para transformá-lo em uma base para balizamento de uma tributação, tá? Porque se esse é o futuro, é claro que o fisco ele também vai se adequar com relação a isso, até porque ele tem mais meios de fazer todos esses controles aí. Então, e eu acho que, na verdade, uma das coisas que deve surgir com um nome talvez diferenciado é uma tributação sobre meios eletrônicos, tá? Porque a gente tem visto recentemente, por exemplo, a Cielo fazendo parceria com o Facebook e fazendo parceria, tentando fazer um meio de pagamento via WhatsApp. Todas as outras empresas também evoluindo nesse sentido, tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar, tá? E vamos ficar atentos e novos vídeos, quando necessário eu vou postar notícias sobre este novo ambiente desafiador que é a tributação dos meios eletrônicos e a tributação digital. Muito obrigado a todos, um grande abraço.